Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui novamente no meu cafofinho. Hoje eu estou com o meu boneco da neve, porque tá muito frio aqui em Santa Catarina. Imagino aí na serra, né? Isso que eu moro no litoral. Imagina no Rio Grande do Sul. Meu Deus, tá muito frio. Esse boneco aqui eu ganhei de uma ex-aluna minha, Cris. E até hoje eu guardo com muito carinho, Cris. Se estiver vendo esse vídeo, um grande beijo pra você, tá bom? Bem, pra quem então está aqui a primeira vez no meu canal, eu sou Rosana Marques, do blog Sua Carreira Você Quem Faz. E hoje nós vamos falar sobre como se comportar em uma dinâmica de grupo, que na realidade é uma grande dúvida aí em relação, né, é uma grande dúvida dos acadêmicos e dos recém-formados e também dos profissionais aí que estão há mais tempo no mercado. Apareceu uma cabecinha preta aqui, que é a minha Brenda, minha cachorra, que alguns já conheceram em alguns vídeos, que eu também chamo de Brenda, Bendoca, Pipoca. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta. Mas antes, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, apertar o sininho para você receber notícias aí relacionadas ao mundo do trabalho, a seleção de pessoal, dinâmicas de grupo, carreira de modo geral, ok? As dinâmicas de grupo, elas fazem parte de uma etapa do processo seletivo e o objetivo principal, então, é estar investigando competências comportamentais, ou seja, as soft skills. As formas como cada um de nós lida com determinadas situações, né? Ou melhor, lida com algumas pessoas em determinadas situações. Então, essas dinâmicas de grupos, elas podem ser utilizadas jogos, tanto jogos de competição como jogos de cooperação, utilizadas técnicas de modo geral e algumas simulações. Quando o selecionador ele vai escolher uma dinâmica de grupo, então ele vai adaptar essa dinâmica de grupo, que dificilmente a gente vai conseguir uma dinâmica de grupo prontinha para investigar aquelas competências comportamentais ou soft skills que nós queremos investigar. Então, o selecionador ele vai fazer uma adaptação daquela atividade e essa adaptação está muito relacionada a uma situação, algumas situações que acontecem naquele contexto de trabalho, naquele contexto social, né, naquele grupo de modo geral. Então, ele traz situações e aí ele vai avaliar como que as pessoas lidam diante daquelas situações. Tá? Então, são simulações muito próximas, muito parecidas com aquelas vivenciadas no seu dia a dia. Bem, quando vocês então recebem, aí vocês vão se candidatar em um processo seletivo, então vocês podem verificar que às vezes lá no anúncio aparece lá, tem que ter liderança, criatividade, iniciativa, trabalho em equipe. E eu sempre falo muito, né, discuto bastante isso até com os meus alunos, e quando eu fiz a minha formação em coach, a gente trabalhou muito sobre isso também, que a gente chama essas palavras, essas competências de abstrações. Porque assim, o que é trabalho em equipe? Se eu perguntar para você o que é trabalho em equipe, você vai me falar alguns comportamentos que essa pessoa deve ter para trabalhar em equipe. Se eu perguntar para uma outra pessoa, provavelmente ela vai falar outros comportamentos. Então, primeiro que a organização, quando ela define essas competências, ela vai estar muito clara para ela quais são os comportamentos que estão relacionados a essas competências. Então, um exemplo, a pessoa tem que ter iniciativa. Tá, mas o que é iniciativa? A iniciativa é você começar a executar as atividades sem que lhe seja solicitado. É um comportamento bastante observado e bastante mensurado. A iniciativa é quando você termina de executar uma tarefa, você vai lá e oferece a sua ajuda, ou vai lá e começa a ajudar o seu colega, né? Sem que alguém te peça. Então, na dinâmica de grupo, ela não vai avaliar a iniciativa por si, porque ela é muito abstrata, cada um entende de uma forma. Ela vai avaliar os comportamentos relacionados à iniciativa. E cada organização,
ela vai ter aí, né, digamos, um conceito e vai ter comportamentos diferentes para cada competência. Por que eu quis trazer isso? Porque muitas vezes, quando a gente lê um anúncio, então a gente pensa assim, nossa, então eu tenho que apresentar trabalho em equipe, eu tenho que apresentar iniciativa, eu tenho que apresentar comunicação, eu tenho que apresentar liderança. E você vai, muitas vezes, para a dinâmica de grupo com aquilo que você entende como sendo essas competências. E não necessariamente que vai ser, que o seu entendimento, a sua compreensão é a mesma daquela organização. Então, cada organização vai ter a sua compreensão. E aí, quando a gente vai desta forma, com a nossa compreensão e tentando ajustar um roteiro, nós acabamos, então, não sendo espontâneos, não sendo nós mesmos. Então, eu sempre falo que quando a gente vai discutir essa questão de como se comportar a dinâmica de grupo, que você tem que ser você mesmo, você tem que ser espontâneo, você tem que realmente, né, demonstrar aquilo que você é, né, demonstrar o comportamento que você realmente apresenta. Então essa é que eu digo é a minha dica número 1. Então não vá com o roteiro já pré-estabelecido, porque cada organização ela vai ter uma definição aí do que ela chama de competência e quais são os comportamentos que ela, né, entende como sendo importantes para cada competência. Um exemplo disso, na minha prática, que eu lembro muito, assim, que me chamou a atenção, foi que uma vez eu estava com uma estagiária que estava fazendo todo um levantamento, um mapeamento de competências num determinado contexto, e aí ela perguntou assim para os gestores, mas quais são os comportamentos que o seu colaborador, né, ou que alguém que você vai contratar agora deve apresentar, que você diz que ele realmente vai ter um bom desempenho aqui no trabalho. Ele falou assim, ele tem que saber trabalhar sem vaidade. E aí minha estagiária chegou pra mim e disse assim, professora, ele disse que trabalhar sem vaidade. Eu assim, mas o que é trabalhar sem vaidade? Eu ainda brinquei. Porque pra mim trabalhar sem vaidade é você ir sem maquiagem pro teu contexto de trabalho. E eu falei assim, não, tu vai ter que ir lá investigar com ele o que ele tá chamando de trabalhar sem vaidade. E ele, olha só que interessante, ele falou que trabalhar sem vaidade é você ajudar o outro quando o seu serviço acabou. Não é você simplesmente assim deixar o outro lá, né, à mercê, né, não ajudar. Era você então, né, oferecer a sua ajuda ao outro. E eu nunca ia imaginar que isso era trabalhar sem vaidade, porque é o entendimento dele, ok? Então assim, né, vai espontaneamente uma dinâmica de grupo. Uma outra questão também que eu ouço muito, que eles falam assim, já me falaram que eu tenho que falar bastante na dinâmica de grupo. Isso também, né, não é real. Porque se o objetivo da dinâmica de grupo é investigar como é que você lida com as outras pessoas, muitas vezes para essa organização, ela quer saber se você escuta o outro. Se você escuta a opinião do outro e se você também incentiva para que o outro ele lhe dê, né, opiniões. E você poder juntamente então com essa pessoa estar discutindo com opiniões diferentes. Então assim, né, tem muitas pessoas às vezes que vão na dinâmica de grupo, começam a falar, assim, não, quanto mais eu falar, quanto mais vai ser melhor. Mas não deu espaço para os outros. Então pensa, como é que eu vou contratar uma pessoa, de repente vai trabalhar numa equipe, se ela não consegue ouvir o outro, e ela não consegue realmente incentivar os seus colegas de trabalho para que realmente eles possam estar dando opiniões. E um terceiro aspecto se refere à questão, né, de ter liderança. Eu tenho que demonstrar liderança. Mas se a gente for ver o conceito de liderança, então liderança, ele se refere, né, ele é um processo que acontece entre duas ou mais pessoas de influenciar o outro a atingir objetivos. Então, olha só quantos comportamentos são envolvidos no ato de liderança. Então, de repente, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que me comunicar de uma forma clara, eu tenho que ter um comportamento persuasivo, eu tenho que realmente, né, saber estimular as pessoas para participar. Então, são N comportamentos aí envolvidos, né, numa competência que é a liderança. Ok, gente? Bem, então essas eram as minhas dicas que eu queria dar para vocês hoje. Se gostaram, dá um like. Se não gostaram, diz por que não gostou. Se quiserem entrar em contato comigo diretamente, vocês podem entrar pelo meu Instagram ou também pelo meu blog. Aproveito para lhe convidar novamente para se inscrever aqui no meu canal, apertar o sininho aí para receber notícias fresquinhas relacionadas aí à carreira, ok? Um grande abraço para vocês.